Basicamente, o tratado é um acordo firmado entre os sujeitos do direito internacional. Os sujeitos são os Estados-nação e as organizações internacionais. Lembrando que no rol de organizações internacionais podemos incluir os sistemas regionais de integração. Como dito, os tratados são acordos firmados entre os sujeitos que transformam aquilo que foi decidido em norma comum entre os mesmos, ou seja, os sujeitos se organizam sobre algum tema e resolvem, portanto, firmar uma espécie de contrato. Os países, portanto, se unem com uma finalidade comum e firmam esse acordo com um interesse mútuo. O tratado representa a vontade dos Estados e um dos princípios que regem os tratados é o princípio do consentimento mútuo, ou seja, os Estados-nação aí estão consentindo em transformar aquilo que eles desejam através desse documento em algo comum para os seus países, para os seus povos. Um dos principais diplomas legais que rege os tratados é a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, firmada em 1969. Importante também sabermos que o tratado é a principal fonte do direito internacional, porque ele uniformiza o que os países, portanto, decidiram. A principal fonte, uma vez que uniformiza o direito dos países contratantes, as chamadas altas partes de um tratado, que são os Estados-nação ou as organizações internacionais. Um dos princípios válidos para os tratados é o princípio da soberania. Todavia, a soberania, conforme Thomas Hobbes e Hugo Grotius previram, está relativizada. Hoje nós temos a ideia de que a soberania não é algo mais absoluto, uma vez que existem tratados de direitos humanos, erga omnes, são entendidos também como hard laws, que acabam sendo obrigatórios para todos aqueles países que compõem a comunidade internacional, ainda que não tenham ratificado esses tratados, que em tese são os de direitos humanos. Algumas características básicas dos tratados são o consensualismo, a ausência de hierarquia e a ausência de formalismo. Ou seja, no consensualismo nós temos a ideia de que os Estados-nação e as organizações internacionais têm que estar de acordo aí, portanto, para que os mesmos sejam firmados. Esses tratados têm que ser consensuais. Já no que diz respeito à ausência de hierarquia, é importante dizer que não existem tratados superiores uns aos outros, tá? Eles têm todos o mesmo grau hierárquico. Todavia, o que a doutrina entende é que existem tratados que são jus cogens, ou de direito cogente, que tem uma maior importância e um maior grau de exigibilidade, como por exemplo a Carta da ONU. A Carta da ONU que é taxativa ao dizer que tem preponderância sobre os demais tratados. Outra característica geral dos tratados é a ausência de formalismos. O tratado não tem uma forma específica para ser redigido. Todavia, uma das exigências aí únicas é de que ele seja por escrito. Também é importante dizer que não existe uma uniformidade na nomenclatura dos tratados. Veremos à frente que eles têm aí um rol de nomes distintos. Os tratados têm vários nomes, portanto, não quer dizer que exclusivamente existam nomes específicos para os mesmos. Existe uma dúvida doutrinária com relação à questão da expressão tratado internacional. Alguns entendem isso como uma redundância, uma vez que todo tratado seria internacional. Fica aí a curiosidade. Também é legal mencionar que quando a gente fala em um sujeito contratante no âmbito do tratado, não estamos falando somente em parte de um tratado, estamos falando em altas partes de um tratado. Quando a gente menciona o direito dos tratados, a gente deve pensar também na questão política. Os tratados são firmados entre sujeitos, sempre lembrando que eles
são objeto da interdependência. O que seria a interdependência? Os tratados aí são firmados entre sujeitos que dependem uns dos outros. Então é importante mencionar a questão da interdependência. Assim como também é importante falar que no cenário internacional, os países, as organizações internacionais vivem num chamado jogo de forças, de empurra e puxa. Então, enquanto uns estão com a economia melhor, outros estão com a economia pior. E isso, por vezes, acaba se transformando numa espécie de jogo de forças. Também a questão bélica é importante para tratarmos a ideia de jogo de forças. Um dos principais problemas dos tratados diz respeito à questão da denúncia. Muitos países têm hesitado em assinar tratados em virtude justamente da dificuldade de denunciá-los. Mas o que vem a ser a denúncia? A denúncia é a ideia de um Estado-nação deixar de fazer parte de um tratado, ou o sujeito deixar de fazer parte de um tratado. Então, as grandes organizações internacionais e os Estados-nação, portanto, os sujeitos, têm evitado firmar tratados justamente em virtude da dificuldade de denunciá-los. Dificuldade essa que encontra-se no âmbito político, sociopolítico ou ainda como queiram, da geopolítica. Bom, podemos falar agora sobre algumas definições de tratados. O tratado tem um significado muito amplo. A designação da palavra, ou a palavra tratado, tem um conceito muito amplo, abrange muita coisa. E a gente observa ao longo dos anos aí que os sujeitos acabam dando nomes variados para os mesmos, como declaração, concordata, pacto, ato, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. Não existe uma definição rígida para a nomenclatura dos tratados. A própria expressão tratado é uma generalização dos acordos firmados entre os sujeitos. Portanto, quando a gente ouve tratado, a gente entende justamente a questão dessa manifestação da vontade dos sujeitos, independente do seu nome. Uma outra designação interessante que nós encontramos é a de declaração. Geralmente, a expressão declaração, no que diz respeito à nomenclatura dos tratados, nos remete à ideia de criação de princípios gerais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um criador de princípios. Já o termo ato também aí tem uma conotação moral, regras ou qualquer coisa congênere, mas cria preceitos morais. Já a carta ou pacto geralmente serve para a criação de uma organização internacional, também definindo seus atributos, composição, objetivos, impondo direitos e deveres às partes contratantes. Já o estatuto diz respeito aos tratados que vão compor uma organização internacional, ou ainda os tratados que fazem parte dessa organização internacional no sentido de organização, de estabelecimento de normas gerais e por aí vai. Funcionamento e também a organização. Mais ou menos como os estatutos que regem as pessoas jurídicas. Já um acordo é um tratado em termos gerais, que versa sobre economia, cultura, sistema financeiro, comercial. O acordo é uma expressão genérica para os tratados, mas geralmente ele versa sobre aspectos econômicos, culturais, enfim, financeiros e comerciais. Já a concordata é um tratado de cunho religioso. Geralmente a concordata é firmada entre os sujeitos e a Santa Sé, que é o órgão político do Vaticano. Já o compromisso é um acordo firmado entre sujeitos de direito internacional que se propõe a levar determinadas demandas para a arbitragem, ou seja, para o julgamento de um árbitro através das câmaras de mediação e arbitragem
ou ainda os órgãos de soluções de controvérsias das organizações internacionais. O convênio diz respeito às matérias referentes à cultura ou aí aos transportes. E também, por fim, a expressão contrato, no que diz respeito aos tratados, basicamente nos remete à ideia de que um Estado está submetendo a legislação de outro Estado. Lembrando, por fim, aí, depois de ter mencionado as formas de nomenclatura que os tratados apresentam, existem aí com relação às partes duas espécies de tratados, os bilaterais e os multilaterais. Os bilaterais são aqueles que envolvem dois Estados-nação, por isso bilaterais, ou ainda um Estado-nação e uma organização internacional, dois sujeitos do direito internacional. Ainda temos na continuação da divisão em relação às partes, os tratados multilaterais, que abrangem aí vários sujeitos do direito internacional, vários, não é? E esses tratados multilaterais são geralmente denominados de convenções. Sobre as convenções, é importante mencionar também que elas se dividem em algumas formas, mas é bacana tratarmos agora as convenções guarda-chuva trazidas pela doutrina, como aquelas convenções que abrangem outros tratados, ou seja, o tratado multilateral que inclui no seu bojo outros tratados. As convenções ainda podem ser abertas ou fechadas. A saber, as convenções abertas são aquelas que admitem a entrada de novos sujeitos do direito internacional no seu rol de altas partes. As convenções fechadas não admitem, portanto, a entrada de mais ninguém. Bom, fica aí então um pouquinho sobre o direito dos tratados para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, perguntas, sugestões, é só escrever aqui embaixo do vídeo que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Beleza, gente? Obrigado, um abraço e até a próxima.